41º exemplo. Guard clause. Use if ou unless após um comando. Então, esse exemplo está mais focado em técnica de programação do que recurso da linguagem. Então veja, a linguagem Ruby tem um recurso que é o if pós-fixo e o unless pós-fixo, que você põe um código, a expressão, e o if vem depois. E isso dá para usar numa técnica chamada guard clause, tá? Que ela vai usar esse if ou unless numa função para garantir que ela fale o mais cedo possível, tá? A guard clause ela serve para repor ifs aninhados. Então, para não ter que escrever if dentro de um if, outro if e outro if, eu reescrevo como uma guard clause e aí fica muito mais legível. Vocês podem conferir esses dois links explicando como e onde usar essas técnicas, tá? Porque isso é mais programação do que Ruby, mas também o programador Ruby que usa a guard clause, ele está mostrando que ele conhece a linguagem, sabe usar todo o poder dela. Porque o maior desafio ao programar em Ruby é você esquecer todos os hábitos que você trouxe de Python, de Java, de JavaScript. Então, se você está programando em Ruby, pense como um rubista, age como um rubista, tá? E tem uma aplicação que eu estava escrevendo, chega a época de Copa do Mundo e tal, isso há uns 4 anos, que era de campeonato de futebol. Comecei a escrever e aí o que acontece? O método Spaceship Operator, que é menor ou igual ao sinal de maior. Esse método, esse operador que é só igual maior é o hash rocket, tá? Talvez tenha chamado de Spaceship errado outra hora, mas acho que não. O Spaceship Operator, que é menor ou igual a maior, ele é um método que ele serve para comparar dois objetos. E o protocolo dele é se é menos seu objeto é menor, se é igual, 0 é igual e mais 1 é maior, tá? Então o que acontece? Ele vai comparar dois times de acordo com o número de pontos. Então, o time que tem mais pontos, ele é o maior. Mas se os pontos são iguais, aí é a vitória que você vai comparar. Mas se os pontos e as vitórias são iguais, o desempate é o saldo de gols. Se o saldo de gols é igual, o desempate são os gols marcados. E o último critério de desempate é o nome do time. Veja que eu escrevi esse método. Aqui você pode seguir, clicando no link original, você encontra o repositório no GitHub. Esse método tem só 10 linhas de códigos e é bem legível, né? Poderia ter usado uma constante dizendo perdeu e ganhou, para não colocar menos 1 e mais 1, para evitar números mágicos. Mas o protocolo do Spaceship Operator é menos 1, 0 e 1. Veja que nunca dá empate aqui, nunca retorna 0. E também, graças a guard clause, não precisou usar nenhum if aninhado. Porque senão eu teria que escrever assim, se os pontos são maior, se não, se são menor, e dentro dos pontos ir comparando tudo. E a gente usa a palavra-chave opcional return, né? Porque a gente sabe que em Ruby sempre é retornado o último expressão, mas se usar o return, ele força o retorno. Esse código funciona, está testado, mas vamos só para a gente ver a lógica aqui. Então eu tenho um objeto que é do time, e aí ele é o self aqui. Ele vai receber um outro objeto que é o outro, que é um outro time também. Então, se eu tenho mais pontos do que o outro, aí menos 1 aqui, menor, porque ele fica em primeiro na colocação, né? É menor, porque na hora que eu vou ordenar o array de times, é em ordem crescente, né? Então, assim, no fundo, o time que tem mais pontos é o que tem menos 1 aqui. Mas se o outro time tem mais pontos que o meu, eu sou maior, eu sou 1. Aí vai dar que eu sou maior, eu vou ficar atrás na tabela, tá? Só que aqui, se ele não entrou nesse if ou no outro, quer dizer que os pontos são iguais. Isso eu estou aproveitando a lógica. Eu pergunto se eu tenho mais pontos que o outro time? Não. O outro tem mais pontos que o meu? Não. Se esses dois são falsos, que ele não retornou ainda, quer dizer que os pontos são iguais.
Aí eu não vou retornar zero, porque não pode ter dois times empatados na tabela, tem que desempatar os times. Eu vou ver vitórias. Se eu tenho mais vitórias do que o outro, eu estou na frente. Senão o outro é na minha frente. E aqui é a mesma coisa. Você chegar aqui porque as vitórias estão empatadas. Mas veja que é muito mais legível. As expressões são bem simples, eu não tenho que alinhar nenhum if. Aí, se o saldo de gols meu é maior que o outro, eu sou melhor. Senão, ele é melhor que o meu. Lembrando que só executa esse comando se for falso para todos os outros. Aí, se eu marquei mais gols do que o outro time, eu estou na frente. Senão, o outro time está na frente. E se chegar aqui, quer dizer que tudo empatou. Tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de pontos, mesmo saldo de gol, mesmo número de gols marcados. Muitos campeonatos usam um confronto direto para desempatar, né? Mas suponha que eles não jogaram um contra o outro. Então vamos usar pelo nome. Então, se o time é um Corinthians e o outro é São Paulo, o Corinthians fica na frente. Se for São Paulo e Palmeiras, P vem primeiro. Então vai dar Palmeiras. E assim por diante. Mas olha, muito bacana. Uma lógica que pareceria confusa, com um monte de ifs alinhados. Só 10 linhas de guard clause. Né? O exemplo 35 usa guard clause. Vamos abrir aqui. Que é o das exceções. É aquele do respond to. Ó. Isso daqui, raise e respond to, é uma guard clause. Tá? E aqui a gente tem mais um exemplozinho. Faça um sanduíche, que ele dá um raise argument error. Veja que a gente está lançando uma exceção, que é um erro que já existe no Ruby, né? E estamos passando um argumento, não é uma máquina obediente. Então a gente está, em vez de lançar uma exceção aleatória, a gente passa a classe argument error, que isso é muito comum. Você faz um método, se a pessoa não passou como argumento o que você queria, você dá um argument error. E aí aqui nós criamos duas máquinas. A máquina 1, ela sabe fazer um sanduíche, um misto quente. E se eu mandar fazer um sanduíche para a máquina 1, ele vai dar certo. Mas se eu mandar a máquina 2, ele vai dar o argument error, que a gente dá um rescue, e a gente imprime over um erro aqui. Vamos executar com seems believing. Aí a máquina 1 fez um misto quente com bacon e salada, aqui, sem salada. E a máquina 2 teve o erro aqui. E esse erro a gente capturou com guard clause, que é uma técnica muito elegante, geralmente usada no começo de métodos, para você verificar pré-condições e retornar erro, ou também utilizadas para evitar ifs aninhados, que é um if dentro do outro, que aqui no caso do campeonato de futebol, para saber qual time está em primeiro que o outro, né? Lembrando que aqui o -1 quer dizer menor, mas menor numa ordenação de times é bom, tá? Quanto menor, o time tem mais pontos.